Olá, amigos da Companhia do Xadrez, sejam bem-vindos de volta. Anderson Loureiro aqui, estamos de volta com mais de Magnus Carlsen Chess Tour. Vamos trazer hoje uma partida da super final entre Nakamura e Magnus Carlsen. Nakamura passou o carro no Dubov ali 3-0 nas semifinais, foi para a final com o Magnus Carlsen, que também atropelou o Ding Liren em 3 minimatches a 1. Estamos então aqui com uma partidaça aqui do primeiro mini-match que aconteceu hoje. Nós vamos trazer essa partida. Antes da gente ver essa partida, já deixe aí o seu like de mestre, compartilhe com seus amigos ao final do vídeo e não deixem de se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, acionando o sininho de notificações para não perder as nossas novidades. Também não deixem de ver os links da descrição, links muito importantes para quem quer evoluir, para quem quer progredir aí na carreira enxadrística, quem sabe até virar o próximo grande mestre brasileiro. Principalmente o link aí do meu curso de visualização no xadrez, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês aí de diversas maneiras, tá bom? Vamos então para a partida, vamos com Magnus Carlsen de brancas, e ele vai sair aqui com o lance D4. Nakamura vai responder com cavalo F6, vem aqui o lance C4, E6, talvez querendo chamar aqui para uma Ninzo-Índia, mas aí vem cavalo F3 e o Nakamura, como de praxe, está jogando aqui o seu gambito dama. Aqui o Carlsen segue com a linha cavalo C3, vem a tomada então do Nakamura, para entrar nessa linha também, bastante empregada hoje em dia na elite do xadrez, né? D por C4, vem aqui o lance E4 do Magnus Carlsen, e agora B5. Esse peão de B5 vai cair fatalmente, mas não antes de empurrar aqui o peão. Mas o cavalo toma aqui agora, caiu o peão aqui em E4. Então o Magnus Carlsen manda o E5, e depois de cavalo D5 vem cavalo por B5. Agora o peão de C4 está caindo, por isso o Nakamura vai jogar aqui cavalo B6. E é agora que o Magnus Carlsen vem com as suas preparações caseiras, ele que provavelmente deve ter descoberto aí algumas linhas diferentes aqui, jogou o lance A3. O lance A3, interessante, eu até comentei com o pessoal aí na comunidade do canal, vou trazer um vídeo sobre isso. Instalei aqui o Stockfish Nue aqui na minha máquina, vi umas análises aqui e dá a impressão que realmente essas análises do Carlsen aqui, jogar A3 nessa posição, vem aí das sugestões do computador, né? Por exemplo, o Stockfish Nue vai jogar depois de cavalo B6 a linha, ele propõe uma linha interessante, que é bispo E3, e depois de cavalo C6, cavalo C3, torre B8, A3. Ele inclui esse lance A3, então Magnus Carlsen está trazendo aqui a novidade A3 para a posição, faz sentido aí com a linha do Stockfish Nue. A partida vai continuar aqui com o cavalo C6. Desenvolvendo a peça, vem aqui o lance bispo E3. Olha o bispão em E3 aqui, né? Cavalo A5 é o lance do Nakamura. O Nakamura já está enfrentando aí um terreno novo. Não sei se ele está preparado aí para essa novidade. Não sei se ele tinha já visto isso nas suas preparações, o lance A3, mas cavalo A5 está vindo aqui para B3 em algum momento. O Carlsen tem que ficar esperto com isso, então ele vai jogar aqui o lance de dama C2 para responder a um possível cavalo B3 com a centralização da torre aqui, a torre em D1. Aí aqui, claro, né, a dama com o bispo vão exercer uma pressão aqui em C4, então o cavalo B3 agora seria um pouco precipitado. Vem aqui então o lance A6, batendo no cavalo em B5, o cavalo vai voltar tranquilamente. Bispo E7 ao lance, vem torre D1, centralizando a torre, já tirando a torre lá do cantão, para dar mais apoio aqui para o peão de D4. Essa torre atrás do peão pode estar ameaçando em algum momento jogar um D5, então o Nakamura vai ficar esperto com isso, vai trazer mais peça para controlar aqui a casa D5. Interessante a posição aqui de ambos os bandos, né? Bispo B7 é um bispão bem agressivo aqui nessa diagonal. A partida vai seguir com bispo E2, dando suporte aqui para o cavalo de F3 também, e agora o lance dama D7. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, depois de bispo E2, uma linha que o Stockfish Nue sugere, depois de bispo B7,
é a linha com H4 seguido de torre H3. E a gente vai ver isso também na partida do Carlsen. Mas o Carlsen faz aqui primeiro bispo E2. E depois de dama D7, aí sim ele joga o H4. H4 é o lance então do Magnus Carlsen. Vem aqui o lance bispo C6. Ele fica de olho aqui nessa casa A4 com bispo C6. Vem torre H3, torre B8. Interessante que o bispão não vai atrapalhar agora a torre também, né? Estando aqui em C6. A partida segue com torre G3. Essas manobrinhas aqui me lembram muito as manobras da Lila Zero ali na francesa, né? Então é interessante aqui. O peão já está ali em E5, o peão em G7 está desprotegido. Às vezes tem essas manobrinhas aí das engines atuais, né? Jogar muito H4 e passar a torre aqui, não fazer o roque, deixa o rei ali mesmo no centrão. Quem gosta disso é o Kramnik, né? Que sugeriu aí algumas inovações no xadrez, como não rocar mais, né? Uma versão que ele levou lá para a Índia, fizeram até um torneio lá sem roque. Então aqui o Magnus Carlsen já não vai rocar mais, está tentando trazer o máximo de atividade para todas as suas peças, e essa torre aqui realmente trabalha muito bem aqui em G3. Vem o lance bispo A4 do Nakamura, batendo aqui na dama em C2. Óbvio que o Carlsen vai tomar de cavalo, cavalo por A4, vem dama por A4, propondo a troca de damas. Aqui vem torre C1, eles não vão trocar a dama no momento. Vem cavalo B3 no Nakamura, batendo aqui na torre em C1. E aqui a máquina gosta do lance torre B1, mas o Carlsen está com um xadrez bastante agressivo. Tá colocando uma pitada de pimenta aí no tempero das suas partidas. Então vem aqui com o lance torre por G7. Eu não quero saber de tirar a sua torre aqui de C1. Então Nakamura vai lá, cavalo por C1, dama por C1. Claro, se ele sacrificou a qualidade, ele quer manter as damas no tabuleiro agora, obviamente, e não tinha nem o que fazer aqui, né? Claro que ele não ia tomar a linha 4 para depois tomar de bispo, né? Não faz sentido nenhum. Então ele toma de dama, dama no tabuleiro, vai tentar pegar esse rei do Nakamura ali no centro, meio que de calças arriadas. Vamos ver o que vai acontecer. A partida vai se tornar muito complicada, já admito, muito fora do meu nível e acredito muito fora do nível até de muitos mestres por aí. Uma partida muito complicada que eu tentei entender um pouco aqui com as sugestões que a máquina dá no meio do caminho, tá? Então vem aqui depois de dama por C1, lance C3 do Nakamura. Não entendi muito esse lance, sinceramente, eu não entendi esse lance, esse sacrifício de peão. A máquina sugere aqui um cavalo D5 direto. Se ele quer bater no bispo de E3, um cavalo D5 direto, né, faria mais sentido mesmo. Talvez ele está tentando evitar aqui, depois de cavalo D5, a tomada aqui em C4, né? Bispo por C4 e o cavalo fica ali atacado pelo bispo, cavalo por E3, F por E3, como na partida o bispão estaria aqui em C4, podendo de repente apoiar até um D5, vai saber, né? Então Nakamura manda um C3 aqui, talvez com a ideia de já evitar essas linhas. Vem C3 então, dama por C3, e agora ele joga cavalo D5, tá? Com ganho de tempo sobre a dama. Faz sentido, né? Fez um pouco de sentido agora. Cavalo D5 ataca a dama volta aqui para C1 e vem cavalo por E3. Aqui o Carlsen vai tomar F por E3, dá todo o suporte aqui para esse peão de D4, e o rei ainda tem uma casa boa para se esconder aqui em F2. Vem aqui o lance rei F8, aqui o Nakamura faz um lance que está meio que dando uma certa chance aí pro Carlsen. Por quê? Nessa posição, interessante aqui a sugestão do lance C5. C5 é um lance interessante. Por quê? Porque se as brancas de repente tomam aqui em C5, tá? Provavelmente Carlsen não tomaria em C5, mas se tem essa tomada, né, um jogador guloso aí tomaria aqui em C5. Uma partida rápida, meio sem pensar. Vamos lá, tomar C5, joga um B4, fica o peão passado protegido, vou ganhar o jogo.
Aí depois dessa tomada, aí sim, rei F8. E essa torre vai para onde agora? Na partida, ela voltou para G4, mas aqui depois dessa tomada em C5, já não dá mais para voltar em G4. As pretas conseguiriam já botar as brancas com mais problemas. Então C5 era interessante aqui. Mas vamos lá, o Nakamura continuou depois de F por E3 com rei F8. Atacou a torre, vem aqui torre G4, a torre voltou ali para G4, então vem dama B3. Pressão aqui em B2, Carlsen está começando a ver que seus peões aqui da ala da dama vão cair, então para não sair no prejuízo, ele tomou lá em C7, dama por C7, e a partida continuou com dama por B2. Aqui o Carlsen teria uma jogada interessantíssima. Aí eu não sei nem por que ele não jogou. Tá? Lance de computador, mas me parece que para o nível do Carlsen seria até esperado ele jogar, né? Um lance como D5. Por que D5, Anderson? Porque D5 fica ameaçando, por exemplo, jogar um D6, fica ameaçando tomar em E6. E se as pretas tomam em D5... qual é a casa que vai ficar livre? Né? Vamos lá, D5. Qual é a casa que fica livre? A casa D4 também para o cavalo jogar. Tá? E se toma em D5, tem uma série de complicações. O rei preto vai ficar de calças arriadas depois do lance E6. A E6 começa a esburacar demais aqui as coisas. Por exemplo, uma linha maluca aqui, ó, F por E6, para realmente sair nu pela praça, né, pelo tabuleiro, né, o rei preto aqui. F por E6, vem torre F4 e já era, né? Rei E8, cavalo G5 é mortal, porque tem aqui bispo H5 vindo, e, por exemplo, uma jogada do tipo H5 para impedir bispo H5. Tem mate na sequência, dama C6 cheque, rei D8, cavalo por E6. Né? Só para exemplificar o poder aí do lance D5. Seria uma jogada muito interessante. Mas o Carlsen quis seguir ali depois de dama por B2 com rei F2. Uma jogada segura, né? Guardando o seu rei, evitando que seu rei leve cheque. E aqui, a partir daqui ele tenta resolver a situação. O Nakamura vai aproveitar para tentar a simplificação aqui com dama B7. Depois desse lance vem dama A5. Agora a torre G8 do Nakamura. Vem torre F4, não quer trocar essa peça é poderosa, né? Tem que ficar aqui usando essa torre aqui. Se começar a trocar tudo, o Carlsen acaba indo para um final difícil de jogar. Então torre F4 mantendo a peça. Dama C6 é o lance do Nakamura. Vem dama D2 do Carlsen. Mais uma vez, eu acho que o Carlsen tinha uma chance aqui de jogar D5, né? No próximo lance. Aqui depois de H6 do Nakamura. Ainda dá tempo de jogar um D5, com a ideia agora sim de levar o cavalo para D4. Por exemplo, D5, se dama por D5, toma e o cavalo entra aqui em D4 para tentar algumas coisinhas aqui, né? Aproveitando a pressão aqui em F7, o peão está móvel agora, bispo pode entrar em H5, o cavalo está bem colocado, aí o rei não está com problemas por enquanto. Ideia interessante aqui do computador, tá? Eu não tive essa ideia não. Talvez num blitz, assim, sem querer, eu jogasse um D5, mas o lance foi do computador, tá bom, pessoal? Então vem aqui o lance H6, dama D3 do Carlsen. Não jogou D5, jogou dama D3. E a partir daqui o Nakamura vai tentar manter as coisas controladas, né? Joga torre G7 para evitar aqui a entrada de dama lá em H7. Vem aqui o lance dama por A6, bispo por A6. E agora, depois de cheque, bispo E2, o Nakamura vai capturar aqui em A3. Esse final é um final um tanto difícil aqui para o Magnus Carlsen. Tá? O Magnus Carlsen está aqui tentando criar alguma coisa. O Nakamura está torcendo para simplificar tudo de forma que ele possa aproveitar a força da sua qualidade a mais. Tá? Então vamos ver o que vai acontecer. Vem aqui G4, bispo E7, torre E4, um lancezinho aqui meio que de espera do Carlsen. Vem aqui torre G8, torre F4, rei G7. Olha só o que o Nakamura aprontou aqui. Sai a torre da frente para eu entrar aqui em G7 e
poder melhorar a posição do rei, né? Vem o lance G5 agora do Carlsen, toma de cavalo e toma ali o cavalo. Nakamura quer simplificar. Carlsen jogou o cavalo para o G5, vamos simplificar então tudo aqui. Tomou aqui em G5 e agora a torre H8, pegando a coluna. Vem o rei aqui em F3, muito difícil já a posição para o Carlsen. Torre H3 cheque, rei G4 atacando a torre, por isso ele toma a linha E3. E agora, uma vez que cai esse peão em E3, os peões são muito fracos aqui em D4 e E5. A gente vai ver que o Nakamura vai varrer esses peões da face da terra e o Carlsen não vai poder fazer nada. Aqui o bispo está atacado, ele joga bispo em F3, vem torre D2, atacando, mantendo uma pressão aqui em D4. Daqui a pouco está vindo um lance como torre D3 e não tem mais como sustentar o peão em D4. Então o Carlsen vai jogar aqui rei H4, vem torre D3, ele joga D5 para ter que tomar de peão, né? Porque senão depois de torre por D4 está trocando as torres e o final é perdido mesmo. Então aqui vem a tomada em D5, torre F6, torre E3 bate no peão de E5, tá vendo? Vai caindo tudo. A torre F5 e agora depois de cheque vem o lance rei H5. Um lancezinho de espera aqui do Nakamura para ver o que o Carlsen vai fazer. O Carlsen avança o peão aqui para E6 e depois de F por E6, esses dois peões passados são decisivos. Resta agora ao Carlsen criar algumas ameaças contra o rei, né? O rei está ali em H5, agressivo. O peão está aqui também estorvando. A torre está aqui também cortando o rei. Mas e para criar alguma coisa? Para criar um ataque de mate aí? É complicadíssimo. Vem torre F6, aqui o lance torre E5 do Nakamura, evitando que esse peão possa se mover em algum momento, né? Esse peão já não é mais móvel. E o que vai acontecer aqui? Vem torre G6 cheque, o Nakamura vai sair da zona perigosa, vem rei F7, torre F6, rei E7. Agora não tem mais mate mesmo. O que resta ao Magnus Carlsen é tentar criar alguma coisa com esse peão passado. Ele vai tentar jogando rei H6. E aqui vem o lance torre B8. Aqui o Nakamura jogou como uma máquina, acertando os lances de maneira decisiva, né? Torre B8 já está podendo trazer aqui a torre para defesa, dando cheques no rei adversário. Vem a torre F4 e agora a torre F8 para trocar aqui as torres. Torre F8 então é o lance do Nakamura. Vem aqui torre por F8, rei por F8, é que o Carlsen faz um G6. E é interessante esse G6, porque daqui a pouco, tá, se bobear, esse peão chega em G7 e pode ser criado algumas ameaças com o bispo aqui nas casas brancas. E agora, Nakamura, o que você vai fazer? Ele joga rei G8, percebe que o rei aqui em G8 vai ficar bem seguro. Por quê? Porque o rei não entra mais em H7. E agora as rotas para esse bispo chegar a atacar o rei não são muito escassas e até irreais, como nós vamos ver na sequência. Vem aqui o lance G7 e o Nakamura joga torre E1. A torre E1 que faz o Carlsen abandonar a partida. Por quê? Porque essa torre aqui em E1 pode estar utilizando aqui tanto as casas H1, G1 ou F1 para dar cheques no rei adversário conforme a necessidade. Então, por exemplo, o lance bispo H5. Então, vamos lá, bispo H5 para tentar jogar um bispo G6. Não dá muito certo porque sempre vem aqui o torre H1 dando cheque. Então, aqui mesmo já dá para jogar torre H1 e simplificar, né? Depois de bispo H5, o simples torre H1 a gente jogaria lá nos últimos segundos do bullet, né? Torre H1 para tomar aqui em H5, depois tomar em G7 e o final aqui de dois peões contra rei é fatal para as brancas. Magnus Carlsen perdeu esta partida e as outras 3 partidas que foram jogadas terminaram em empate, o que deu
ao Nakamura um mini-match de vantagem. Serão 7 mini-matches nessa final. Teremos aí um Magnus Carlsen furioso no próximo mini-match, com certeza tentando empatar aí esse grande match final. E vocês vão poder acompanhar aqui na Companhia do Xadrez tudo sobre o Jogo dos Reis, essa cobertura sobre a grande final do Magnus Carlsen Chess Tour. Vamos ficando por aqui, um grande abraço a todos, fiquem com mais alguns vídeos aqui do lado, a nossa playlist da cobertura do Magnus Carlsen Chess Tour e também não deixem de ver os links na descrição. Nos vemos no próximo vídeo, então aquele abraço, bons treinos e até mais.